Olá você que acompanha este canal ou este perfil, porque estamos aqui dentro do Facebook, então eu não esqueci do pessoal daqui. Bom, estava eu que raramente navego agora pelas ditas redes sociais, porque já me encheu as paciência de tanto lixo que eu vejo nesse mundaréu de desinformações. E o Facebook me recomenda, a IA me recomenda, o algoritmo me recomenda alguns canais de apologética, alguns grupos e algumas páginas, como é o caso. E estou aqui com a apologética evangélica. Então, você já sabe, vindo dos evangélicos, vai ter mentira no meio, querendo ou não. O que seria apologética? Bem, seria a defesa da fé. A defesa que se faz de um assunto. Por exemplo, dizem: Jesus não é o Messias porque isso, isso e aquilo. E a apologética vem e diz que não, e defende a posição de que Jesus era o Messias. Até aí parece que é muito bom, sim, mas assim como os evangélicos, os católicos e qualquer outra religião que for, se for apologética, vai puxar a sardinha para eles. Vai, se possível, distorcer o texto, distorcer o que se fala, ou nem tocar em determinado assunto, ou ser hipócrita, e enfim, para defender o seu ponto. Porque afinal é a defesa pela defesa e dane-se o resto. Então vamos lá. Apologética evangélica contra as heresias. Eu estava vendo alguns posts ok, condiz com a realidade das escrituras do evangelho, aí alguns não. E qual que eu achei mais pertinente de trazer aqui? É esse. Um texto tão claro, mas que eles vão levantar alguma dúvida. Que ninguém faz essa dúvida, mas eles têm que defender o protestantismo, lembre-se disso. O protestantismo que começou com o ocultista iniciado Martinho Lutero. Esses são os mesmos apologetas que vão no YouTube falar, por exemplo, que Calvino nunca matou ninguém, que não houve essas coisas de Martinho Lutero de ódio com os judeus, enfim, e que você pode pesquisar e que realmente teve. Mas vamos lá. Atos 17:24 é um argumento em favor do desigregismo? Bem, Atos 17:24 é um argumento em favor do desigregismo? Se você tem consciência, você vai dizer que não. Por quê? Porque não é um argumento. Segundo, que não existe desigregismo. Ismo é imposição. Cristianismo, que esse pessoal defende, é uma imposição e é ruim. Protestantismo, ismo, é ruim, porque foi uma imposição. Aprendeu com a mamãe católica, o catolicismo, saiu dela. Então, obviamente não. Só que eles já definiram o que é desigregismo. E ele inclui você e eu, apesar de que nós nunca falamos que somos isso. Nunca que eu falei: aí, irmã desigrejado, tudo bem? Ah, irmão desigrejado, olha, vamos criar um grupo desigregismo? Desigregismo radical. Desigregismo, olha, nem sei falar. Desigregismo tradicional, igual esses evangélicos? Não, eu nunca falei isso. O máximo que eu cheguei de falar isso é um rapaz que pesquisava muito sobre assuntos religiosos, filosofia, enfim, um cara inteligente, é imparcial, ele pode discordar tudo de você, mas ele consegue extrair o que você pensa, ele quer saber o que você pensa mesmo, mas mantém a opinião dele para ele, se você perguntar, ele fala. É um cara maneiro que eu tenho contato, mas eu não converso mais com ele, infelizmente, mas é um cara do bem. Eu já conheci essa pessoa e um dia ele falou assim: ah, pelas coisas que você tá me falando, você parece um desigrejado. Eu falei: olha, na internet eles colocam com esse rótulo, porque sempre precisa de um rótulo para colocar no outro, mas eu nunca me considerei isso. Mas pelo que você está falando, que você repetiu o que é
que é pensado das escrituras e afins, dá para dizer que é isso, mas eu não sou, nunca me defini ele, não, eu entendi, mas eu só falei para entender o jeito que você pensa. É o máximo que eu cheguei, mas não é uma filosofia que eu estudei, não é algo que eu pesquisei na internet. Olha, vamos a procurar argumento de desigrejado, não. Aprendi na raça, com base nas escrituras e vendo esses enganadores, principalmente os evangélicos. Vamos lá. Atos 17 e 24. É um argumento? Pode se usar esse argumento no debate, mas não é. Em favor do desegregismo? Que desegregismo? Não existe. Mas eles definiram, então você tem que responder que sim para eles, meter o pé em você. Mas não, você não sabe o que é desegregismo. O que é isso? É um movimento? É um levante? É um grupinho? É uma página da internet que eu não sei? Eu não sei o que é isso. Graça e paz a todos. Que Jesus os abençoe grandemente. Vejamos o que diz o versículo citado pelo apóstolo Paulo e registrado pelo evangelista Lucas. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Aí eles colocam, game over, é o fim das igrejas, dos templos. Não, não pode ser o fim das igrejas, porque Paulo e até mesmo Jesus, que parece que não é tão inteligente quanto esses apologetas, pelo jeito que eles falam e escrevem seus textos, são as pessoas. Então, não é o fim das pessoas, mas sim dos seus templos religiosos. Só que não. Vamos entender o versículo. O que Paulo estava fazendo era explicar aos pagãos de Atenas a diferença entre o paganismo e o cristianismo. Essa é boa. O paganismo e o cristianismo. Então quer dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, seu doutor? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Paganismo e cristianismo não tem nada a ver. Logo, o cristianismo, que é o berço, ou melhor, ela é a Arca de Noé, que engloba tudo que é lixo dentro da nossa história humana mundial, desde os tempos mais remotos. Tudo que é lixo foi se jogando dentro. Aí surgiu a mamãe católica, e depois saiu a filha protestante com alguns desses lixos dentro, e aí depois eles foram criando mais porcarias dentro, com homens, e não com, por exemplo, com Paulo. Então, vamos ver o que diz o contexto. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. E eu vi nos comentários que o povo falou assim, pô, é verdade, até Jesus pregou nas sinagogas, mas as sinagogas eram cristãs? Ué, se é judaica, por que você não é judeu? Vai pra lá. Vai saber o que os judeus pensam de você. Eu não postei o vídeo aqui. Da boca deles, eu não manipulei vídeo nenhum. A legenda não está manipulada. Não foi. Agora tem que explicar isso, né? Olha o ponto que a gente chegou. Não foi usado IA na voz deles. Então, por favor, né? Então para com essa idolatria idiota. Esse bezerro de ouro que virou Israel para vocês evangélicos. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras. É capaz de algum religioso pegar isso aqui, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga. Era costume de Paulo ir para a sinagoga? Claro. Por que não? Mas ele ia lá para pregar somente? E aí, gente, tudo bem? Olha, me convidou aqui, tá? Esse ancião, porque na época não existia pastor, mas eles dizem que existia, enfim. Esse padre, esse bispo, esse guru, esse pai de santo, esse babalô, sei lá o que, das quantas? Qualquer outro troço com outro nome, esse representante espiritual na terra, esse é o intermediador entre Deus e os homens, esse ungido de papai do céu. E aí eu vim aqui para dizer para vocês sobre o perdão. Vamos falar sobre o perdão? Não. Ele ia para debater, para discutir, porque o povo que estava lá dentro da sinagoga judaica não sabiam
das escrituras, ou pelo menos não queriam ouvir. Você acha que mudou muita coisa para esses templos evangélicos, que é o caso? Bom, segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo, ou seja, é o Messias, porque Cristo é uma palavra grega que se entenda Messias. E já aqui é uma palavra grega num contexto hebraico, porque era uma sinagoga judaica. Não se falava grego, mas sim o hebraico. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, porque, como diz Paulo, fiz-me de grego para ganhar, né? Enfim. E não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Bom, alguns daqueles da sinagoga judaica foram persuadidos não porque era um engano, mas que tocou em seu íntimo, em sua alma, o espírito do Criador de que aquilo fazia sentido e que era melhor abandonar aquelas coisas, aquelas doutrinas, aquele lixo que estavam seguindo ou indo e ir para o verdadeiro evangelho. Mas enquanto alguns dos judeus se uniram a Paulo e Silas, a Shaul e Silas, muitos gregos adentraram a isso, tementes a Deus. Mas esses judeus ficaram com inveja, enfim. Contudo, não os achando, ou seja, não achando Paulo e Silas nesse tumulto, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus, ou seja, só rei era o César, só César era rei. Se existe um outro, esse é um impostor na cabeça doentia dos judeus, igual os evangélicos são doentes até hoje. Olha lá. E o que o Paulo estava fazendo era explicar aos pagãos de Atenas a diferença entre o paganismo e o cristianismo. Parece que Paulo estava escrevendo e falou: ô pagãos aí de Atenas, ó. Ele não habita nesses templos, esses templos pagãos não, mas o do cristianismo sim. Bom, primeiro tem que provar que Paulo estava falando isso, e segundo, que existia cristianismo no tempo dele. Por quê? Se ele estava falando do cristianismo, estava explicando a diferença, estava fazendo o que estava fazendo para explicar aos pagãos a diferença entre o paganismo e o cristianismo, então teria que haver. O primeiro é uma religião inventada pelos homens, o paganismo, o cristianismo não. É por Deus que foi concedido aos homens o cristianismo, o paganismo não. Construído pela mente humana com ídolos que nada mais são do que imagens de deuses inexistentes. Enquanto o segundo é uma religião revelada pelo próprio Deus vivo. Nossa, que chute nos lugares baixos. O segundo, ou seja, o cristianismo é uma religião revelada. Eu nunca vi Jesus sendo religião, promovendo isso. Eu nunca vi nenhum dos apóstolos promovendo isso, nenhum dos profetas. E nunca vi esse Deus estranho dos evangélicos que se diz vivo, que dizem que ele é vivo, revelando o cristianismo. Não é um templo em si o local onde Deus habita. É sempre a desculpa que os líderes religiosos usam. Não, Nico, igual eu já confrontei 2 e só um deles me respondeu. Não, de fato não habita aqui, mas ele habita nas pessoas que estão aqui dentro. Ué, então quando vocês falam que é casa de Deus, eu habito aqui na minha casa. Eu aqui, ó, tô dentro desse quarto, por enquanto. Eu ainda estou nessa casa por enquanto. Eu habito aqui.
Ou não habito? Aonde que você habita, irmão? Ah, eu habito lá, ó, naquela casa, porque a gente não fala habitar, né? A gente fala morar. Mas é a mesma coisa. Onde você mora? Ah, lá. Ah, aham. Você tem uma habitação lá? É isso, isso. A habitação da Coab, igual existe aqui no Paraná, não sei se a região tem, é habitação. Pra quê? Pra morar, pra estar lá dentro. Mas não. Agora muda a figura. Quando diz que não é o templo em si onde Deus habita. Mas lá se fala que ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas eu habito num lugar aqui, feito por mãos de homens. Eu habito. Mas nesses lugares religiosos, onde se faz tudo aquilo que não é dele, se faz mistura de judaísmo, de paganismo, de satanismo, de ocultismo, de patifaria e por aí vai. Menos coisas de Deus, do Deus vivo, realmente, e não desses evangélicos. Não é um templo em si o local onde Deus habita, mas o coração das mulheres e dos homens regenerados. Então você concorda que Paulo não estava mentindo. Então ele estava falando de qualquer templo. Porque senão eles teriam que falar, ó, ele está falando do paganismo e não do cristianismo. O dos cristianismo tem. Ué, então você estaria em contradição com o texto. Mas até onde a gente está lendo, ele não pode ir contra o que está escrito por enquanto. Apesar de que está indo, mas enfim. Ele não está sendo explícito em relação a isso. Você entende o que eu digo? Ó, não é o templo em si o local onde Deus habita, mas o coração das mulheres e dos homens regenerados. Eu estou discutindo isso? Eu concordo. Mas ele disse, o que Paulo estava fazendo é diferenciar o paganismo do cristianismo. Então isso pressupõe, faz uma suposição, né? Até então, ele não explicou ainda. O que se dá para tirar disso é que o cristianismo Deus habita e o paganismo, obviamente, não. Porque o paganismo é religião criada por homens e o cristianismo, segundo a palavra dessa pessoa com a mente cauterizada, veio do próprio Deus vivo, revelada própria do Deus vivo. Não sei aonde que ele leu isso, mas na cabeça dele é. Então, você já estaria em contradição com o que o Paulo estava falando, então ele não estava inspirado. Mas na sua cabeça ele estava inspirado, porque ele falou a diferença para os pagãos de Atenas entre o paganismo e o cristianismo? Ué. Ah, não, não, não. Não, não é o templo em si que ele habita, mas o coração das pessoas. Ah, então a gente concorda que ele não habita lá, certo? Então eu iria a um lugar onde você não habita? Bom, Nicolas, eu gosto muito de você, eu amo você, até demais. Vamos aqui, vem tomar um chá aqui comigo na minha casa. Vem comer um bolo aqui, Nicolas. Ó, o meu endereço é tal, tal, tal. Eu habito aqui. Ah, beleza, irmão. Né? Se der, eu vou aí. Ou eu não gosto de sair mesmo. Mas a gente vê alguma coisa aí. Ah, não, tudo bem, Nicolas. Agora. Nicolas, eu te amo tanto. Vem comer o bolo na minha casa. Nossa, sei lá, vamos conversar sobre as escrituras. Deixa eu fazer umas perguntas pra você que eu nunca fiz. Deixa eu te conhecer, te abraçar pessoalmente. Não, tudo bem, irmão. Eu moro, eu moro, né? Dizem que eu moro aqui, mas eu não habito aqui não. Mas vem aqui. Ué, se você me chama, se você me chama pra um local ou eu vou te visitar mesmo e fala assim: não, não, tudo bem, eu vou aí, a gente canta, não sei o que, eu vou aí na sua casa. O endereço é tal, tal, tal? É isso mesmo. Mas eu não habito aí não, Nicolas. Eu vou pra lá? Você iria na casa de um parente seu que não habita naquela casa? Você iria fazer o que lá? Então, você não está indo visitar o seu parente. Imagina isso com o próprio Deus. Olha a mente doentia desse pessoal. Quando eu falo que é a mente doentia, não é que eles são doente mental. Pelo menos, não a maioria. Mas estou falando doente, mente doentia, porque eles estão com a mente cauterizada, como diz as escrituras.
Então, como eu vou para um lugar que dizem que é a casa de Deus, que lá no púlpito fala que Deus se faz presente, que lá eles dizem que canta para ele se faz presente agora, olha ele passando aí do seu lado, um dos mais tradicional com os hinos que falam que Jesus está ali. Jesus está aqui neste momento. Fale com Deus. Ele vai ajudar você, sei lá que qualquer porcaria da letra. Você canta mais isso na sua casa ou lá dentro das denominações? Ah, dentro das denominações, afinal é gospel, dá dinheiro, então tem que ser promovido dentro do que as pessoas já estão acostumadas a promover. Bem, então, se você vai para um lugar onde esse suposto Deus se faz presente lá e tudo mais, onde você canta, onde você dança, onde você ora, você chega e já dobra o joelho, onde você canta o hino, ou né, da, lá da Rua Azusa, as Assembleias da Vida, o Corinho de Fogo, que é a chamada macumba disfarçada, que para mim não se chama macumba, acho que deve ter mais respeito com esse pessoal, com a cultura deles, que está muito mais próxima das escrituras no Antigo Testamento do que vocês evangélicos, tá bom, seus hipócritas? Então, como você vai para um lugar onde você canta para esse Deus, onde você dança para esse Deus, onde você fala com esse Deus orando para ele, aonde que você ouve de um homem que está inspirado por ele, mas ele não habita lá? E o que que você está fazendo lá? Você é maluco da cabeça? O que você está fazendo lá? Não, Nicolas, eu estou prestando culto a ele, mas ele mora dentro de mim. Ah, se ele mora dentro de você, você precisa ir em um lugar onde ele não habita? Você é tão carente para chegar ao ponto disso? E aonde que ele disse para você ir para esses lugares? Não tem alguém te enganando aí? Que estranho, né? Que estranho. E se ele mora, e se ele habita, conforme diz o texto, eu não estou discordando do texto nesse trecho pelo menos, o coração das mulheres e dos homens regenerados, então eu não preciso ir para um lugar para isso. Porque eu já sou o templo. Eu sou o templo em que ele habita e não um templo feito por mão de homem. É difícil saber disso? Aqui, ó, 1 Coríntios 3,16, vamos lá. Qual que é o verso? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois é, né, meu filho? Já dava para parar por aqui, né? Você não entendeu isso não? Bom, mas isso não impede que essas mulheres e homens regenerados se reúnam em templos para adorar a Deus como igreja. Não impede mesmo, tá? Mas quem conhece realmente o evangelho de Cristo Jesus não vai para esses lugares porque já sabe dessas coisas. Não precisa me ouvir aqui, não precisa ver documentário, não precisa ir em páginas de apologética ou o chamado desigregismo na cabeça desse pessoal rotulista. Ninguém está falando que impede. Quem realmente conhece não vai para esses lugares ou pelo menos percebe alguma coisa estranha. Se reúnem templos para adorar a Deus como igreja, ou seja, na cabeça doente desse pessoal, só são igreja quando estão reunidos num lugar físico. Enquanto nas escrituras, a pessoa era o templo do Deus vivo, enquanto pessoa. Não precisa estar em comunidade. Ou precisava? Será que os da sinagoga era templo de Deus enquanto estava lá ou depois que se juntou a Paulo e Silas? E quem não ia na sinagoga? Fica estranho, né? Fica difícil, né? Olha lá. E não, ó. Mas isso não impede que essas mulheres e homens regenerados se reúnam em templos para adorar a Deus como igreja.
e não na igreja, como costumamos dizer erroneamente. Ou seja, eles, enquanto esse cara diz fim das igrejas e dos templos, como igrejas, como denominações religiosas, agora esse cara vai dar outra conotação, dizendo que é para adorar a Deus como igreja, ou seja, o povo de Deus reunido em determinado local, porque esse Deus, ele tem horário marcado, ele não pode se atrasar para ir na pentecostal, depois ir para tradicional, depois ir para tradicional renovada, que é a batista um pouco pentecostal, e depois ele não pode perder o tempo para ir na seita CCB, para ir na seita da Testemunho de Jeová, para a seita da Ellen White, ou seja, dos adventistas, do sétimo dia e dos adventistas. Ele não pode perder tempo para ir na CCB, que briga uma com a outra, do braço com a outra. Ele não pode. Ele tem que se separar muito para estar nos lugares ao mesmo tempo. Não, não. Não é nos lugares, mas sim no coração das pessoas. Mas, na cabeça deles, você só é igreja quando está adorando a ele num templo. Ou não é isso que diz o texto aqui? Enquanto que ele fala, não sabeis vós que sois o templo e morada? Aqui não diz. Vamos ver o contexto? Vamos ver. Não, pode abrir tudo aqui. 1 Coríntios 3, né? Ok. E irmão, não vos pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos crieis, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Vocês têm que ir para um edifício de Deus? Não, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele está escrevendo para umas pessoas que vivem num templo religioso num domingo à noite? Não. Você tira para idiota se afirmar uma coisa dessa. Não. Ele está afirmando isso a pessoas. Então, obviamente, é edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, a pedra, né? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Não vai me dizer que esse fundamento, que é Cristo, formar nele o edifício de ouro, prata, vai dizer que são os templos. Porque se for isso daí mesmo, qualquer fogo que taque nesses troços destrói fisicamente, e qualquer fogo no sentido simbólico cai a máscara de vocês. A obra de cada um se manifestará, enfim. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Até agora ele falou de pessoas reunidas num lugar físico, numa noite específica, num domingo de manhã específico, na escola bíblica dominical, na EBF, no culto de jovens, no culto das moças, onde vai alguns menininhos para ficar de zóio nas moças. É isso? É isso que está dizendo aqui o texto? Se alguém destruiu o templo de Deus é o templo que esse cara está defendendo aqui, esse evangélico. Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós. Olha, ele tendo que repetir de novo,
Parece até uma redundância, né? Não, não é redundância. Porque se ele afirmasse pouca coisa, já teriam feito mais manipulação do que esses apologetas da vida e teólogos da vida fazem. Ninguém se engane a si mesmo. Ninguém se engane a si mesmo. Será que um CNPJ, uma empresa religiosa ou não, se engana a si mesmo? Será que ela criou vida? Nem a inteligência artificial é vida, cara. Para de falar desse lixo como se fosse vida humana. Vida é o quê? Animal, planta e humana. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O que dizer disso? O que dizer disso? Ai, ai. Até porque o mesmo Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas também não habita em casas feitas por mãos humanas. Ué, ô meu filho, já vai querer desvirtuar o assunto? Qual que é o assunto aqui? O assunto da carta aos Coríntios, de Paulo, em Atos, que está registrando o que aconteceu. O que que é? Qual que é o assunto? O assunto é físico? O assunto que vós sois o templo do Espírito Santo, será que algum espírito de carne vai descer e construir um edifício na sua cabeça, no seu joelho, no seu pé para você bater uma embaixadinha? Não. Ninguém é idiota ao ponto de pensar nisso. Ou não. Ou sim. Então, qual que é o assunto aqui? É espiritual ou físico? É espiritual. Então por que que você vai entrar no físico? Você é proibido? Não. Assim como as pessoas ditas regeneradas por você, não impede que frequente esses lugares, não impede mesmo. Que alguns vocês já enganaram e alguns estão enganados lá dentro. Agora, o que tem a ver com casas feitas por mãos humanas com templos feitos por mãos humanas? O texto trata do Atos 17 inteiro com casas humanas ou com templos feitos por mãos humanas? Os templos religiosos. O que o texto trata? O seu apologeta? Ai, ai. O importante não é o local em que se cultua a Deus e que comumente é chamado de igreja, agora ele bota aspas, mas sim o coração dos adoradores ali presentes e a doutrina que está sendo ali ensinada. Se depender disso, todo mundo está no fogo do inferno que para vocês existe. Bom, então se o importante não é o local, por que que se dá tanta ênfase? Por que os apologetas da vida vêm e defendem uma porcaria dessa? Por quê? Qual que é o problema? Qual que é a diferença de Jesus indo contra aquilo na sua época e Paulo também, com vocês hoje defendendo? Com quem que eu tenho que ficar? Ah, dei até um soco na caceta do microfone. Com quem que eu tenho que ficar? Se é o coração dos adoradores ali presentes, por que que essa pessoa adoradora não pode ficar em casa? Por que que ela tem que ir para um lugar aí sim ela vai estar reunida como igreja? Será que Deus só se faz presente no coração dela quando ela está reunida com outras pessoas? Será que o problema é vocês mentindo sobre isso? Ou o problema é a pessoa que não consegue sentir Cristo, que não vê Cristo no próximo, em casa e na própria casa? Ela tem que ir para um lugar para ver isso? Então o problema é ela. O problema não é o texto, ou o problema são vocês. Alguma coisa está errada nessa equação, não está batendo. O importante não é o local, não é mesmo, nunca foi e nunca será.
Então por que se dá ênfase nessa porcaria? Uma pessoa postou no comentário algo que esse administrador falou que, eu sou um desigrejado. Ele mesmo falou isso. Só que aí ele retrucou dizendo que, não, eu sou. Tem aqueles que não gostam de nenhum, mas eu sou aqueles que se me convidar eu vou, apesar de não frequentar nenhum. Então frequenta, né, meu filho? Então vai. Então é aqueles que, não, né, não vou, não sou frequentador porque não é importante o local, mas se chamar ele vai. É aquele que meio morno, meio frio. Às vezes eu vou, não vou, tá escrito ou não está. Não é importante o local, mas eu vou pro lugar que não é importante, onde Deus não habita. Ai, ai. Se há adoradores em espírito e em verdade, compartilhando uma doutrina autenticamente evangélica. Sabe por que ele está dizendo esta linguagem, gente? Além do que ele tem que defender o protestantismo dele contra esses ditos hereges por ele tem que usar uma linguagem protestante. Então, quando ele fala uma doutrina autenticamente evangélica, pressupõe que existe uma que seja falsamente evangélica, se utilizando do evangelho. Mas esse nome evangélico não nasceu com Cristo. Não nasceu com esse pessoal dos apóstolos e profetas. Não vem querer pegar uma palavra do grego para me contradizer. Tá bom? Não tem o sentido que vocês dão hoje. Não seja desonesto até esse ponto. Que de vocês eu espero tudo. Mataram até Cristo? Bem, eles usam a palavra evangélico porque já está na mente das pessoas, e realmente que o evangelho é algo maravilhoso e que é o próprio Cristo e não um livro e não uma palavrinha, é ele, o verbo, o primogênito de toda a criação. Então é bonitinho usar a palavra nós somos evangélicos porque já remete a Jesus Cristo, porque é essa que eles ficaram martelando na cabeça das pessoas ao longo do tempo. E que é algo bom, é algo que salva, é algo que liberta, é algo da Bíblia, porque é o Evangelho. Você entendeu qual que é o problema disso? Na cabeça que eles afirmaram na mente das pessoas ao longo do tempo o Evangelho é coisa da Bíblia. Já está errado. O Evangelho é de Jesus. Não é de Jesus, é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. Você está me entendendo? E nós somos evangélicos, ou seja, a gente repete aquilo que está lá. Enquanto é totalmente diferente. Olha aí, por exemplo, o que esse apologeta está defendendo. Você entende? Então, quando fala que se há adoradores em espírito e em verdade, porque você tem que concordar, então, nas palavras deles você vai acabar concordando, se não for muito esperto. Compartilhando uma doutrina autenticamente evangélica, ou seja, existe alguma coisa autenticamente evangélica? Mas não, o que ele quer dizer na real é autenticamente protestante. Só que como falar isso deixaria muito na cara, ele vai falar autenticamente evangélica. Aí tem que citar algo das escrituras para concordar com o que ele está falando. Só que ele não vai... Cá, Filipenses 1, vamos lá. 1:27. Então vamos lá, dane-se. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo. Não é do cristianismo. Como que eu posso dizer? A nossa mente associa as coisas muito rápido. Então, se eu falo cristianismo, se você não está desperto, você vai lembrar Cristo. Christ, Jesus Christ, Ianismo, cristianismo, então é de Jesus, é de Jesus, nasceu com ele, é a religião advinda dele, revelada pelo Deus vivo. Não, cristianismo foi criado por Constantino, a primeira que começou isso com o templo foi a mamãe dele,
com um templo pagão. E aí, como que você explica, meu querido? Vamos adentrar a história? Bom, se você não consegue nem com a sua chamada Bíblia, quanto mais na história, né? Bom, enfim. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Bom, Deus estará ali presente. Ou seja, se há adoradores em espírito em verdade, que na cabeça deles, aqueles que estão lá dentro estão adorando em espírito em verdade, eu nunca vi espírito batendo palma, a não ser nos filmes de terror que eu assisto e gosto. Porque na vida real isso não acontece. Não, não, não. Nicolas, eu já vi alguém demoniado fazendo barulho, falando alguma coisa, batendo, até palma. Bom, você viu um humano possuído. Eu estou falando do espírito que está dentro dele. Você já viu algum espírito? Ou viu algum espírito batendo palma? Não, isso não existe. Isso existe em Hollywood. Isso existe nos filminhos. Isso existe nas pegadinhas da internet. Na vida real, com esse outro mundo paralelo, não, não, não. Então, o espírito é no entendimento, é fazendo algo para o próximo. Aí sim você vai estar adorando a ele, porque naquele grande dia ele vai falar: quando fizeste algum desses meus pequeninos, a mim me fizestes. É aí que está a adoração a ele. É lá que ele vai falar: olha, muito obrigado, meu filhinho, meu servo, por ter me adorado. Entre, seja bendito. Não. Quando fizestes por meus pequeninos, era eu. Você cultua a Deus ou você cultua a Deus no seu próximo? Como você vai cultuar algo que você não pode ver? Senão naquilo que você pode ver. Não é se prostrando, não é adorando, não é idolatrando, não é colocando o nomezinho da pessoa na cabeceira da cama e ajoelhando. Não, não precisa. Adorando, criando uma estátua da pessoa. Não. Fazendo algo por ela. Ou não é isso que está escrito que vai acontecer no juízo? Será que vão distorcer isso daqui também? Então, habita no coração dos adoradores ali presentes? Sim. Agora, não são adoradores em espírito e em verdade, porque o que se fala nas canções, a maioria é mentira. Como eu ainda nem tinha nenhum dos dois computadores, que um hoje não funciona mais e esse está a trancos e barrancos, faltando um rim dele, que é a placa de vídeo, e que me atrapalha muito. Esse que está processando a minha imagem, o áudio, e que através dele eu consegui enviar esse vídeo e tudo mais. Você já viu na época que eu tinha apenas o celular lá analisando a letra das músicas gospels? E você viu? Há alguma realidade naquilo? Então, não são adoradores em espírito e em verdade, mas Deus habita lá. Porque tem alguns que foram convencidos que aquilo é verdadeiro porque sabem que existe algo, vamos dizer assim. Deus estará ali presente. Até estaria. Ó, Mateus 18:20. Ó, olha a referência que ele vai usar. É sempre a mesma historinha, quer ver? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ai, ai. Mas supostamente na cabeça desse pessoal parece que só vai 2 ou 3 no templo. Não vai mais, não. Se um, ele não vai estar no meio. Não. Tem que ter mais. Tem que ter o público para ver os outros cantando, né? Porque eles cantam por público, não para Deus. Então ali ele estará presente. Não vou comentar sobre esse texto, porque já comentei. Esse daqui, só por esse verso já derruba
essa tese mentirosa dele. Independentemente se estão reunidos em um templo, ou em uma casa, ou ao ar livre, ou no espaço sideral que na cabeça deles existe, ou onde quer que seja. Limitar o agir de Deus a um lugar em si é se apegar demasiadamente ao aspecto material da coisa, em vez do espiritual que realmente interessa. Se interessasse realmente, você não estaria relativizando o caso e querendo defender aí as denominações religiosas. Tá certo? Você faz totalmente o contrário com o Jesus que você prega. Não adianta nada ser desigrejado. O que é isso? E ser bem pior que aqueles a quem tanto criticam. Grande parte deles não crê em doutrinas básicas do cristianismo, graças a Deus. Obrigado por isso. Como a inspiração da Bíblia, graças a Deus. O batismo, graças a Deus. A Santa Ceia, graças a Deus. Longe da ceia de Mitra. Ou a própria volta de Jesus. Depende. A própria volta de Jesus na sua cabeça vai ser secreta? Aí não, né, meu filho? Vai ser antes da grande tribulação? Aí não, né? Aí o seu Jesus aí é um estranho. É um Jesus estranho que você criou para você mesmo. O Jesus do seu cristianismo não é o Jesus Cristo. O Deus de vocês, que vocês dizem que é vivo, que faz tudo, que entra na causa e tudo mais, é um Deus limitado, um Deus preocupado com a pepequinha, com o bumbum alheio, que não pode dar, que não pode fazer aquilo. É um Deus preocupado com a bebidinha, que a pessoa não pode beber. Eu não tô falando se embriagar, não vai distorcer a palavra aqui, tá, seu safado? Eu sei bem qual que é a tática de vocês. Eu já tô calejado disso. É um Deus limitado porque ele tem que estar nesse lugar, porque lá, aí sim ele habita. Se tiver, olha aí, nunca está escrito isso, mas ele diz que está, aí ele já criou esse cenário na sua cabeça. Se tiver adoradores em espírito e verdade. O que ele falou? Cadê? Em espírito e verdade, compartilhando uma doutrina autenticamente evangélica do protestantismo, não confunda com o evangelho de Cristo. E aí sim Deus estará presente. Então, tendo essas duas coisas, adoradores em espírito e em verdade num local, seja o que for, mas ele está defendendo o templo, e compartilhando uma doutrina autenticamente protestante. Usou a palavra evangélico para você associar com Cristo e aí você ficar do lado dele. Ai, ai. Então, grande parte deles, ou seja, desses desigrejados na cabeça dele, não creem em doutrinas básicas do cristianismo como a inspiração da Bíblia. Ainda bem. Ainda bem. Como assim, Nicolas? Ó, porque eles acreditam que esse livro aqui, ó, The Bible de Jerusalém. Olha aqui. A Bíblia de Jerusalém, por exemplo, que eu tenho aqui, mas tem tantas outras, é o próprio Deus. Se você, igual aconteceu com o pastor da Universal, se você chutar a dita cuja santa desse pessoal, que dizem que não são idólatras, os católicos, por exemplo, eles vão querer te estraçalhar vivo. E tem razão? Tem, porque você está ferindo a religião alheia e grave. Bem, agora, se você pegar a Bíblia e chutar no meio de um culto protestante ou gravar isso, eles vão ficar muito ofendidos. Muito. Haja vista daquela racista, aquela influenciadora racista que queimou a Bíblia. Se não me engano, falou que era um lixo. Não lembro se foi isso que ela falou. Mas ela falou algo negativo sobre a Bíblia. E queimou. Você viu os comentários? Meu Deus, parece que estava queimando o próprio Deus. Parece que estavam crucificando. A mulher estava crucificando o Jesus de novo. Na cabeça desse pessoal que não se diz idólatra de homens nem do livro da Bíblia. Mas você vê na prática que são. É a mesma coisa da mamãe católica desses evangélicos, desse cara apologética, desses teólogos tradicionais, desses teólogos liberais. São idólatras de alguma coisa. Então eles se apoiam aqui como se fosse o próprio Jesus. Então, se você até derrubar
já fica meio assim. Já fica uma tensão no ar. Parece que você derrubou o próprio Jesus. Não. Jesus se revela dentro da Escritura? Sim. Ele se revela para algumas pessoas aqui dentro? Sim. Aqui está registrado a parte que mais importa. Não vou dizer nem a maior parte, porque como está escrito, se fosse para dizer tudo o que aconteceu, não caberia num livro só. Olha, não teria biblioteca que aguentasse, comportasse tal história. Mas o que é mais importante está aqui dentro? Sim. E também fora. Já sai do caminho desse pessoal. Que aí já é heresia afirmar uma coisa dessa. Mas tem muitas pessoas que não conheceram através disso daqui. Do livro Bíblia. Mas sim diretamente do próprio Cristo. Através de outra pessoa. Descobriram Deus na outra pessoa. Descobrindo sendo a religião deles a humanidade. E o que dizer dessas pessoas? O que dizer disso? Então, a Bíblia é inspirada, Nicolas? Não, não é inspirada. Quem que fez a Bíblia foi junto os protestantes, os católicos, os concílios. É isso. O que é a Bíblia? É o conjunto de livros. Quem botou num conjunto do jeito que está, não foi Deus. Foi homens. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E como são homens, tirou alguns livros que é dito apócrifos daqui de dentro. E que eram importantes para entender a história. E que não são totalmente inspirados. Como o livro de Enoque, que não é totalmente inspirado. Como o Jazar, que não é totalmente inspirado. Mas tem coisas que passa pela ótica minha, pela ótica do que eu quero que passe. Não, pela ótica de Cristo. Você ainda entendeu que Cristo deve ser o centro de tudo na sua vida? Ou deve ser o seu pastor? Deve ser a escola bíblica dominical que tem que ditar o que você deve ou não acreditar nas coisas aí fora e aqui dentro? Eles não podem chegar explicitamente, a maioria das denominações, porque tem umas que falam. Não pode chegar explicitamente e falar assim, ó, isso daqui não, isso daqui sim. Eles simplesmente omitem ou pulam uma certa parte. A maioria dos estudos dessa escola bíblica, e eu já tive acesso às revistinhas deles, não pegam um texto na íntegra, como eu fiz aqui, e eu vou ter que terminar esse Atos 17. Não pega um texto na íntegra. Pega um verso e pula, fala um monte de coisa mentirosa, de acordo com a doutrina específica daquele variante do protestantismo, evangélico, no caso, já que fala evangélico. Mas não são protestantes, são seguidores do ocultista Martinho Lutero e filhas da mamãe católica prostituta de Apocalipse, que foi criada pelo Constantino no ano 300 e tantos depois de Cristo. Eu não estou falando que a Bíblia é um lixo e afins. Eu estou falando que a Bíblia não é inspirada. O que foram inspirados foi homens a escrever o que mais tarde se tornaria a Escritura. E que, juntando todos esses, é as Escrituras Sagradas. Mas quem decidiu o que põe e o que não ponha? Quem depois fez traduções horríveis? Quem acrescentou palavras? Quem ficou rabiscando lá nos pergaminhos? Enfim, foram homens. Isso é a Bíblia. A parte humana ou até maligna da coisa. Mas a escritura que está aqui dentro, não. Você finalmente conseguiu encontrar a diferença? Enfim. Então a Bíblia é inspirada por Deus? Não. A escritura? Sim. Os homens inspirados? Sim. Nicolas, mas aqui fala de matar. Um homem foi inspirado a escrever essas coisas, a realidade da época. Mas nem todas as vezes Deus estava no meio.
Por isso que os ateus ganham de lavada desses protestantes quando fala que Jesus era um hippie e eles vão criticando e mentindo e blasfemando. Que era maconheiro, que era não sei o quê, que era da paz, enquanto o papai dele era um sanguinário. É claro que vai pensar assim, porque vocês são idólatras da Bíblia, evangélicos. Vocês não entenderam isso ainda? Ô, teólogos de plantão aí do YouTube, aí da internet, vocês entenderam isso ainda? Bom, enfim, acho que eu já expliquei. Então, óbvio que eu leio, quando eu vou defender Cristo, a ressurreição, contra esse pessoal, eu usei o que, senão aqui dentro? Enfim, o batismo que na cabeça dele é jogar na água e tirar. Ele não entendeu nada do que é espiritual. Na cabeça dele ainda ele frequenta esses lugares aí físicos. A Santa Ceia, ele até colocou em maiúsculo, como se fosse tão importante assim, que na cabeça dele também é físico. Realmente tem que pegar, tem que tomar o vinho, hein? Tem que tomar o vinho, ou vai dizer que é pecado. Tem que tomar o vinho. Ou a própria volta de Jesus. Aí não é todos, né? Alguns são grupos liberais. Sim, existe alguns que são mais liberais. Agora, esses é o que eles acharam da escritura e não do evangelho. Porque quando você é do evangelho, não tem isso de liberal, ortodoxo, não tem nada disso. Nele não há grego, não há judeu, não há nada dessas porcarias. Não há homem, não há gay, não há lésbica, não há trans, não tem nada. Não há homens e mulheres, não tem diferença de nada. Nada. Será que vocês não entenderam isso? Quem bota rótulos são vocês. Você não viu aí no começo do texto? Quem bota rótulos são vocês. Vocês são contra Jesus, vocês são contra o que está escrito aqui dentro. Vocês são contra a revelação do Deus vivo, dito de humano para humano, assim como Paulo. Eu tenho que ir com calma nesse assunto, porque tem que tratar com leite depois que vem o alimento sólido. Então eu estou falando desse modo para você, porque em breve eu vou ter que falar mais profundamente sobre isso, para que você entenda e não confunda sua cabecinha. A revelação do Deus vivo é Jesus Cristo. Mas na cabeça deles é o livro. Na cabeça deles é a religião cristã, o cristianismo. Olha o perigo. Alguns são grupos liberais, como o de Caio Fábio. Caio Fábio, tá? A maioria do que eu ouvi ele falando das coisas, das escrituras, coincide. Mas quando ele vai falar sobre assuntos seculares, só sai lixo da boca dele. Igual eu estou vendo aí, o que ele vai falar realmente é. Que aí, ó, que defende a legalização de drogas, realmente é. Aborto, sim. Questionaram ele e falou, você é um abortista? Ele, não, eu já fiz muitos desistirem da ideia, mas quando não tem o que fazer, cada caso é um caso, aí tem que ver, tem que abortar mesmo. Como se fosse a vida que estava ali dentro, como se fosse merda nenhuma na cabeça desse cara. E o casamento gay. Aí eu sou a favor totalmente mesmo. Mas na cabeça desse pessoal protestante, o casamento gay é tão ruim, é tão maléfico para a sociedade, vai prejudicar as nossas criancinhas, é tão ruim contra a legalização das drogas e o aborto. Nossa! Eu nunca vi um casamento gay matar crianças dentro do ventre. Eu nunca vi um casamento gay ter a ver com o mesmo sintoma da legalização das drogas. Eu nunca vi um casamento gay, ou os parceiros que estão dentro do casamento gay, ficar tão lesados quanto aqueles que são, que usam as drogas. Outros seguem a linha de conspiracionistas de internet como Rubens Sodré. Eu não sabia que teria isso. Então você já sabe, já que ele é protestante, e como o próprio Rubens foi convidado na época para ser da linha deles, já que ele não aceitou ser naquela época, aí desce o cacete mesmo, né?
Não estou defendendo, só estou recitando o que ele já falou. Então, então eles vão citar, vai colocar tudo no meu balaio, o grupo, lembre. Grupo liberal, ou seja, se você fala essas mesmas coisas que eu, na cabeça deles você é um desigrejado. E se você é um desigrejado, ou você é liberal, ou você é um conspiracionista de internet. Mas o próprio afirmou aqui que ele era um também desigrejado. Bom, enfim. Que atacou as escrituras. Não, nunca disse isso. Você que está manipulando o que ele disse. Não atacou as escrituras, você que está mentindo. Dizendo que, abre aspas, a Bíblia mente, fecha aspas. A Bíblia mente. É porque, vamos explicar de novo? Na cabeça doentia desse pessoal que vão contra tudo que Jesus diz, mas aí fala o nome dele para se fingir de bonzinho. A Bíblia é uma coisa, a escritura é totalmente diferente. Assim como o Jesus que vocês falam que defende, é totalmente ao Cristo Jesus revelado, ao Evangelho revelado, o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. É totalmente diferente. O Deus que você diz que é vivo é totalmente diferente do Deus que está nas Escrituras. É totalmente diferente. O Deus do seu cristianismo não é o Deus verdadeiro. O seu Jesus, que está nos parâmetros e que tem que seguir as regras e limitações do seu cristianismo, não é o Cristo Jesus. É qualquer outra coisa que você botou o nome de Jesus para dizer que é seu, nos parâmetros dentro da religião maldita e que não é revelada pelo Deus vivo, que aí você diz que ele é o real. Porque dizendo que a Bíblia mente porque narra personagens bíblicos mentindo em algumas ocasiões. Eu não lembro como que é exatamente o vídeo dele, mas realmente existe personagens dentro aqui que mente, personagem aqui dentro que mata, principalmente o deusinho que vocês idolatram também, além de idolatrar pastores, enfim, vocês também idolatram homens aqui dentro. E vocês idolatram o desgraçado do Davi, que eu não tenho limite nenhum para ser contra um homem desse. Até porque, o rapazinho que gosta de falar que os outros é herege, se você tivesse lá com a Bíblia na sua mão, que você acha que é inspirada, que você acha que é o próprio Deus, que não é uma Bíblia desse testemunho de Jeová que é verdadeiro, que não mente não, a Bíblia não mente não, né? Aí você pega assim, olha Davi, verdade, ele ia enfiar uma espada na sua boca, ia cortar a sua cara, ia cortar o seu pescoço. E aí? O que adiantou toda essa palhaçada? Vocês são os mesmos grupos que vocês criticam. Os mesmos homossexuais que são feitos de massa de manobra. Que vão lá e defende Fidel Castro da vida ou Che Guevara que matava homossexuais. É a mesma coisa de vocês. Vocês defendem um assassino em série, um serial killer da vida, um vagabundo, um safado, um nojento como o Davi. O Davi, o seguidor de Satanás. Esse sim vocês seguem. Esse sim, aí sim vocês têm que admirar mesmo, porque você e o Deus deles estão assim. O que tá lá é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não veio Abraão, Isaac, Jacó e Davi. Então, por favor, não vamos ser criancinhas infantis aqui, porque não tem nenhum otário. Otário vocês enganam no seu perfil. Aqui não. Ai. E outros são hereges dos mais variados tipos. Destes sabelianos. Não sei de quem que ele está falando. Até judaizantes. Esses daí já me deu trabalho também, esses judaizantes da vida. Esses é o mesmo que nem tem um canal no Telegram aqui no YouTube também, chamado De Volta à Raiz. Tem uma mulher lá que ela é judaizante. Ou seja, toda hora que fala de lei de Deus, que tudo que é bom de Deus, ela fala que é a Torá.
Ou seja, a Torá fica acima do próprio Cristo. A Torá, poxa, tá lá pau a pau com Cristo. A Torá, olha, é de Deus. A Torá é inspirada. A Torá salva. É capaz de dizer isso daqui a pouco. Mas a mesma idolatra o ocultista, quer dizer, o que está recheado de ocultista ao redor, que é o Bolsonaro, o Bostanaro, qualquer lixo que você chama um personagem desprezível como ele. Óbvio que é importante congregar em algum lugar. Ai, nossa. Nossa, esse é uma droga. Toda vez citam a mesma porcaria. Óbvio que é importante congregar em algum lugar. Ó, vamos lá. O importante não é o local em que se cultua a Deus. Óbvio que é importante congregar em algum lugar. Então, não é o local em que se cultua a Deus que é o importante, mas congregar em algum lugar, inclusive esse lugar que não é importante e que comumente é chamado de igreja, aí sim é importante congregar. Como Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns. Aí eles pegam a tradução que mais coincide com a linguagem que ele quer passar. Vamos lá. Vamos pegar nessa tradução deles mesmo? Aqui já fala contra eles, ó. Pelo cumprimento dessa vontade somos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-te e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. É claro que ele está falando daquela época do sacrifício do novilho, mas como estamos falando aqui da nova aliança, é a imagem exata das coisas de hoje. Então, o sacrifício que o povo diz que faz nessas denominações religiosas é a mesma coisa. Vamos lá. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Bom, aqui ele está falando da graça em contraste com a lei, tanto que quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Ele, como eu disse, o autor aqui foi bobo, é um boboca. Ele virou do nada o assunto? Não, é o mesmo assunto. Então, não é para abandonar o costume da graça. Não é para abandonar a graça para ir para a lei. Aí eles pegam a tradução que mais compete a eles para dizer o que eles querem. Bom. E que uma casa poderia ser esse lugar. Poderia, né? Porque o assunto é eles defender os templos religiosos. Desde que apresente os critérios básicos. Ó, tem critério agora para seguir. Além dele forçar muito algum texto para dizer que lá tem base para dizer que pode ter esses lugares e que não é importante o lugar em si, mas o importante é algum lugar para congregar, inclusive esse lugar que não é tão importante que Deus não habita. Que estranho, né? Desde que apresente os critérios básicos, ainda tem que ter os critérios básicos para esse lugar que eu já falei, para ser considerado uma igreja visível autêntica, o que inclui as crenças básicas do cristianismo, que, em grande medida, são rejeitados pelos grupos desigrejados que demonizam as escrituras eclesiásticas tradicionais. Pois é, né? Porque uma coisa é os seus eclesiásticos, é a sua tradição, uma coisa é o seu Jesus, é o seu Deus. Agora não vem misturar com o evangelho, porque seja anátema, seja maldição, igual eu chamo o seu cristianismo de maldito, e eu não tenho
nenhum pingo de temor a respeito disso, nem algo, uma fagulha que passa na minha mente que eu estou errado. Que eu sei que daí não vem inspiração nenhuma. O problema de grande parte dos desigrejados não é o fato de não se reunirem como igreja em um templo, mas sim o fato de não se reunirem como igreja. Ai, parece que a gente é obrigado, né? Enfim. Pois quando o ensino é corrompido e a mensagem é falsa, não pode ser considerado igreja nem em um sentido visível. Então aqui já exclui todos esses lugares que te convido e você vai. Para de ser hipócrita. Nem no sentido invisível. Enfim, não existe nenhumzinho sequer versículo bíblico que condene a igreja de se reunir em templos para congregar com os demais irmãos. Eu pensei que o assunto era sobre o templo, mas parece que agora é de se reunir nesses lugares. Bom, basta você me achar um texto, umzinho sequer, bíblico, verso bíblico, dizendo para reunir nesses lugares. Olha lá, eu não frequento igrejas, pois a Bíblia diz que não habita em templos feitos por mãos humanas. É o que eu diria para um alienado como esse pessoal. Mas a Bíblia não diz nada porque ela não tem boca e também ela não é inspirada. Enfim, é isso o que esse apologeta esteve dedilhando esses tempos atrás. Deixa eu ver, estou gravando no dia 30 de junho. Está aqui, postou no dia 22 de fevereiro deste ano, numa quinta. É isso, gente. Essa é a resposta simples, tá certo? Vamos terminar só o texto aqui de Atos 17. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Um povo do bem, fazendo o que Cristo mandou, examinai tudo e retém o que é bom. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava lá pregando a palavra de Deus em Bereia, ou seja, Cristo Jesus, não era a Bíblia, dirigiam-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, igual o cristianismo tem hoje, com Davi da vida, com líderes religiosos e com a Bíblia, que virou um ídolo para eles. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição, ou seja, o evangelho, ele, e não a Bíblia, e não a Escritura. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejam que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Alguma coincidência com os cristãos um dia é mera coincidência, tá? Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. Ora,
o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Hoje até mesmo você pode encontrar altares com o nome de Deus, Jesus, da mais variados tipos, nas mais variadas variações do protestantismo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Tem até pessoas mentirosas que pegam essa tradução e falam que é santuário e não o templo em si. Mas aí estaria indo contra esse apologética que está contra os hereges. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo. Então, o que diria da adoração? Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Porque ele não está lá, está aqui. Ele não se faz presente lá porque eu estou indo lá, ele já está aqui. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Falando para esses filósofos seculares, igual tem pessoas bobonas que gostam dessa matéria de porcaria. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma chamada mulher Dâmaris, e com outros com eles. É isso. Ele pregava contra os religiosos da época, debatia com os ditos sábios da época, com os apologetas da época, com os filósofos da época, com os líderes religiosos da época, com os religiosos da época. E hoje, será que não deveria fazer o mesmo? Será que algo mudou? Será que agora eles estão com a razão? Bom, pelo visto, pelo andar da carruagem, não. São os mesmos. E se Cristo estivesse vivo, esse pessoal evangélico, principalmente, matariam ele novamente. E aqueles que o defenderiam seriam aqueles que esses evangélicos, ditos evangélicos, oprimem, escorraçam, gospem na cara e nem olha quando passa na rua. E são totalmente contra o pessoal. Bom, é isso a minha resposta, a refutação a mais um desserviço que esse apologeta está fazendo aqui na internet. É isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Espero que você tenha compreendido e obrigado pela paciência e ter assistido tudo. Vai sair alguns vídeos a respeito de conotações religiosas, mas faz tempo que eu não gravo um a respeito de algo mesmo religioso e aqui está a resposta e eu duvido que esse carinha aí por detrás dessa página tenta responder. Assim que esse vídeo for publicado, eu vou postar o link de refutação às suas mentiras. E vamos ver se ele tem coragem de responder. Não é criar fama e não é criar briguinha. Mas se ele postou na internet, é para o público e com isso vai se ter uma resposta positiva ou negativa. É isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e que o Criador continue te abençoando e cuidado com esses mentirosos da internet. Inclusive, pessoas liberais como Caio Fábio, como disse, e alguns sabinos da vida,
e alguns apologetas da vida e teólogos da vida. É isso. Tchau, tchau.